Vou fazer uma rápida apresentação da nossa palestrante. Song Bian, tá? O nome dela em português é Mara, tá? Ela se apresentou. Ela é da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e ela está fazendo mestrado em políticas externas brasileiras e relações sino-brasileiras. Tá? Dentro do seu currículo, ela tem alguns trabalhos de pesquisa de relações econômicas e comerciais China-Brasil, em novos tempos do desequilíbrio comercial por uma relação além da complementariedade. Tem ainda alguma coisa sobre a historiografia sobre a guerra do Paraguai, do Mercosul, teoria de equivalência dinâmica na produção da Bíblia em chinês, estudo comparativo de duas versões, enfim. Ainda tem trabalhos de tradução de português para o chinês. Vocês vão ficar surpresos como ela fala perfeitamente português. Né? E ela passou esse semestre agora com a gente, fazendo esse intercâmbio. Foi minha aluna numa disciplina sobre o pensamento acefal, uma disciplina teórica do pensamento. E ela gentilmente aceitou o convite para hoje conversar sobre a China. Né? Então, ela vai fazer sua apresentação e depois abriremos para algumas perguntas, enfim, para tirar dúvidas. Tá? Mari? Obrigada. Boa tarde a todos. Então, meu nome é John Bian, mas aqui em casa o pessoal me conhece como Mara, que é o meu nome em português que eu dei para mim. Primeiro, eu queria agradecer o convite amistoso da professora Jaqueline. Eu também queria agradecer a presença de todos. Então, eu cheguei aqui na Faculdade da Economia 5 meses atrás, mas antes disso eu estudei um semestre na USP, e lá eu passei 6 meses estudando a economia dos Estados Unidos. Então, tudo que eu sabia era a economia do mainstream, consenso de Washington, etc. Daí eu andava me perguntando assim, e a China, e o Brasil? Então, vocês devem imaginar a minha alegria quando eu cheguei aqui, que eu vejo que as discussões aqui no PPG giram em torno de países em desenvolvimento, economias emergentes, Brasil, China, América Latina. E eu fiquei mais feliz ainda porque eu vejo que aqui muitos colegas brasileiros mostram um grande interesse pelo meu país e querem saber tudo sobre a China. Então, antes de eu começar a minha apresentação, eu quero pedir desculpa porque eu não sei tudo sobre a China, eu não sei tudo sobre a economia chinesa. Mas eu estou aqui hoje para fazer o meu maior esforço para trazer uma visão, uma voz de uma chinesa que vive na China e que conheceu parte das grandes transformações que o país passou. Então, como uma pequena contribuição para a dinâmica das discussões aqui no PPG. Então, a ascensão econômica chinesa talvez seja o tema mais quente da nossa época. Então, se vocês colocarem a palavra China no Google, vai aparecer um monte de imagens como essa, de dragão gigantesco, horroroso, ou feioso, ou enlaçando todo o planeta Terra, ou sufocando o pobrezinho Uncle Sam. Então, a economia chinesa cresceu demais rápido. O mundo ficou apavorado, porque poucas pessoas entendem por que ela cresceu tão rápido. Então, isso despertou um certo grau de preocupação e insegurança que muitas vezes são expressas na forma exagerada de descrever o sucesso da economia chinesa. Porém, o que eu tento fazer hoje é justamente quebrar mitos e tentar apresentar a economia chinesa como ela é, baseando nos fatos, sem frescura, sem exagero, sem milagres.
Então, a minha apresentação constitui em 3 partes. Na primeira parte, eu tento apresentar a decolagem da economia chinesa com uma perspectiva histórica. Então, apresentar o processo em que foi feita a mudança de várias políticas econômicas pelo governo chinês. E na segunda parte, eu tento trazer algumas questões da atualidade, algumas mudanças que a economia chinesa está passando nos dias de hoje. E na terceira parte, eu vou traçar algumas perspectivas sobre a direção em que a economia chinesa está caminhando, de forma a assinalar alguns desafios que o país enfrentará no próximo futuro. Então, a China de hoje é a maior economia no comércio de mercadorias, conhecida como oficina do mundo, o segundo maior destino de investimento direto estrangeiro, o maior detentor de divisas, e está sendo projetado para se tornar a maior economia do mundo pelo FMI. Então, a China é hoje assim e assim. A primeira foto mostra o centro da cidade de Pequim, a capital da China. E essa foto mostra o centro econômico e comercial da China, Xangai. Esse look super moderno de mega cidade não é peculiar da China. Quase todas as grandes cidades, pelo menos as capitais, têm essa cara de ser museu de arranha-céus. Mas apenas 30 anos atrás, a China era assim e assim. Podemos ver aqui, essa foto foi tirada no mesmo local que aquela ali, que é na avenida principal da cidade de Pequim. Mas podemos ver nenhum prédio alto, pouquíssimos carros, a maioria era caminhonete e ônibus que pertenciam ao governo, e quase 90% da população usava bicicleta como o principal meio de transporte. E aqui, o que viria a ser a Bahia mais movimentada de Xangai, na época dos anos 70, era quase uma favela. Então, a chave para entender a mudança tão radical do perfil da China é a política que chamamos hoje de reforma e abertura, que aconteceu em 1978 sob a liderança do ex-primeiro-ministro chinês Deng Xiaoping. Então, podemos ver muito bem nesse gráfico que o PIB chinês, antes da reforma e abertura, apesar de ser baixíssimo, se mantinha estagnado. Chegou em 1978, a economia começou a decolar. Mas antes disso, vamos analisar com mais detalhe todo esse período de caos, porque é importante tu entender por que estava tudo errado, para entender depois por que deu certo. Então, esse gráfico começa por ano 1952, mas a República Popular da China foi fundada no ano 1949, quando recém começava a Guerra Fria. Mas antes disso, a China já tinha vivido 8 anos de guerra contra o Japão e mais 10 anos de guerra civil, que é disputa entre o Partido Comunista, que acabou tomando o poder no continente chinês, e o Partido Nacionalista, que acabou se instalando em Taiwan. Então, a economia do país, a partir de 1952, já era praticamente acabada. Para piorar, após a proclamação do país, a China entrou em guerra com um dos 2 polos hegemônicos do mundo, os Estados Unidos, na Guerra da Coreia. Mal acabou a Guerra da Coreia, a China entrou em confronto com outro polo hegemônico, que é a União Soviética, no confronto da ilha de Damansky. Então, os 2 países romperam relacionamentos. A China não podia mais contar com o apoio, tanto político como financeiro, da União Europeia, a União Soviética, e, além disso, foi obrigada a pagar as dívidas anteriores, numa época quando havia quase nada de produção. Então, logo depois, em 1958, foram
aplicadas duas reformas. Na zona urbana, lançou a reforma de Grande Salto Adiante, e na zona rural foram estabelecidas as comunas do povo. Então, a reforma de Grande Salto Adiante foi um projeto industrializante, só que de caráter extremista e irrealista, que almejava atingir o mesmo nível de desenvolvimento industrial dos Estados Unidos e da Inglaterra dentro de 10 anos. Então, na época, a produção de ferro e aço era entendida como o indicador do nível de industrialização. Então, grande parte da população chinesa foi convocada a se dedicar à produção de ferro e aço. Mas o que aconteceu de verdade é que muitas vezes o produto que saía não servia para nada, porque não tinha a técnica suficiente para fazer o produto qualificado. Pior ainda, isso causou uma grande insuficiência de produção agrícola e alimentar. Então, o povo chinês começou a viver fome. E, para piorar mais ainda, nessa época aconteceram vários desastres naturais, como inundações, secas e terremotos. Então, 30 milhões de pessoas morreram dentro de 3 anos. Logo depois desse caos, começou outro caos, talvez pior. A Revolução Cultural, que começou em 1966. Então, a Revolução Cultural, na verdade, foi outro desdobramento do fiasco do Grande Salto Adiante, que foi uma campanha de caráter anti-intelectualista, com o objetivo de neutralizar a crescente oposição que o Partido Comunista de Mao Zedong enfrentava após o fiasco. Então, durante essa época, muitos políticos, acadêmicos, eruditos, professores e pessoas normais foram presos, torturados e até mortos. Inclusive, o ex-presidente da República Popular da China ele foi morto. E o próprio Deng Xiaoping também foi vítima, ele foi exilado, e o filho mais velho dele foi torturado e cometeu suicídio. Então, a Revolução Cultural, para mim, foi a maior tragédia da história contemporânea da China, porque teve impactos político, econômico, social e cultural desastrosos que ainda se fazem sentir até hoje. E esse caos durou 10 anos e só chegaria ao fim em 1976, quando Mao Zedong faleceu. Aqui eu trouxe 4 imagens para mostrar como é que era a China antes da reforma e abertura. Então, a primeira foto mostra o interior de uma cantina de uma grande empresa estatal da época. Então, antes da reforma, todas as atividades produtivas na zona urbana, isso quer dizer 1/10 da China, porque a maior parte da China ainda era a zona rural, eram concentradas nessas grandes empresas estatais, que eram muito grandes, que funcionavam sob o comando direto do governo central. Isso quer dizer, os próprios chefes políticos do governo eram ao mesmo tempo os gerentes dessas empresas. E as empresas eram unidades de produção que seguiam as metas estabelecidas pelo governo e ao mesmo tempo eram órgãos administrativos através dos quais se organizavam as atividades econômicas. Mas essa organização era extremamente de produtividade extremamente ineficiente, porque sem um mecanismo de preço, as metas muitas vezes não conseguiam conceber a relação oferta-demanda e a insuficiência, então, era certa. Mas, enfim, os funcionários, isso que é quase toda 100% da população urbana, eles podiam comer todos os dias de graça nas cantinas, e eles moram com as suas famílias nos dormitórios da própria empresa, e os seus filhos estudavam nas escolinhas da própria empresa. Então, era a empresa, era órgão administrativo do governo e era uma comunidade inteira. E essas 2 fotos à direita mostram
como é que era a China nos campos. Então, todos os terrenos que tinham donos foram confiscados durante a Revolução Comunista, e a partir de 1958, todas as aldeias, vilarejos, foram transformados em comunas do povo. Como é que era a comuna do povo? Existia uma comissão central que atribuía, que distribuía as ferramentas de produção, estabeleciam as metas de produção e supervisionavam o trabalho de todos os agricultores que trabalham todos os dias coletivamente. E a safra era dividida de forma equitativa entre todas as famílias. Então, essas comunas tinham um caráter autônomo, que deveriam produzir tudo o que precisassem e ainda se responsabilizar pelo abastecimento do país. Mas o que acontecia de verdade é que eles mal conseguiam sustentar a sua própria população, porque a produtividade era extremamente baixa. Porque, por exemplo, nessa foto, umas 10 pessoas ficam cuidando de um porquinho. Por quê? Porque esse porquinho era prioridade coletiva, que todo mundo deve se responsabilizar. Então, as pessoas usavam isso como uma desculpa para não trabalhar tanto, porque igual não havia incentivo para tu se puxar mais, porque igual tu não ia poder ficar com o excedente. Então, isso causou grande insuficiência à produção agrícola. E essa imagem é um pôster da época. Então, podemos ver um soldado, um professor, uma dona de casa, uma agricultora e um operário. 5 profissões que constituíam toda uma cidade civil chinesa. E aqui está escrito: a comuna do povo é ótima. Então, a economia chinesa, antes das reformas, era altamente planejada e comandada por um único governo central. As atividades produtivas eram altamente concentradas nas poucas empresas estatais. A produtividade em geral era baixíssima. Investimento estrangeiro era proibido, porque o governo chinês visava fazer a economia autossuficiente. E comércio exterior era basicamente anulado. A China só comprava coisas da União Soviética e depois do rompimento, então o comércio exterior foi basicamente anulado. Aqui, resumindo, a produtividade era baixíssima porque havia distorção de preços, havia poucos incentivos de lucro, faltava concorrência, havia pouco progresso técnico, havia insuficiência dos bens básicos, o que causou a mão de obra gravemente desqualificada. Então, era uma economia estagnada, ineficiente, com graves distorções e relativamente isolada da economia global. Então, isso, até agora a gente viu por que a economia chinesa o desempenho da economia era tão ruim. Então, chegou em 1976, Mao Zedong sai do comando da vida do país e entra Deng. Aqui, o Deng foi um dos primeiros líderes políticos chineses a questionar o dogma comunista de Mao Zedong. Aqui é a capa da revista Time nos anos 80, intitulada Deng Xiaoping banindo o fantasma de Mao. Aqui eu trouxe uma pintura que Dan tinha em casa dele para dar uma homenagem à frase mais famosa dele. Gato preto, gato branco, não importa de que cor é, desde que casse ratos. Parece nada a ver, mas na época foi essa frase que colocou ele para exílio. Por quê? Porque ele falou isso em 1962, logo após a tragédia de Grande Fome, como uma crítica às ideias de comunas do povo, de que o Mao Zedong não queria desistir. Então,
na verdade, o que ele queria falar é a melhor forma de produção é aquela que faça recuperar mais rápido a produtividade, não importa se ela segue a doutrina comunista ou não. Essa frase, na época, foi entendida como uma frase muito perigosa. Então, Dan sempre foi um líder político reformista e cujo pensamento econômico era essencialmente desenvolvimentista e, portanto, pragmático. Aqui eu trouxe algumas outras frases que representam esse pensamento econômico dele. Primeiro, vamos fazer alguns ficarem ricos primeiro para que eles possam ajudar outros a ficarem ricos depois. Então, isso já quebrou a distribuição equitativa do povo chinês, porque no pensamento dele era melhor alguns ficaram mais ricos, outros menos ricos, do que todo mundo igualmente pobre. A segunda frase. A economia planificada não é socialismo. A economia de mercado também não é capitalismo. No país socialista também pode praticar a economia de mercado. Então, essa frase justificou a iniciativa da China de aplicar as reformas de economia de mercado no país socialista, o que é uma invenção única da China, mas isso foi uma frase muito crucial para quebrar as barreiras ideológicas e viabilizar as reformas. A terceira frase, o desenvolvimento do país é a nossa única doutrina, segue a mesma lógica. E, enfim, manter um perfil baixo, esperar a nossa hora, aproveitar a conjuntura de paz para crescer e jamais reivindicar a liderança. Essa é uma frase para descrever a política, a diplomacia da China. Então, isso significa que, no pensamento dele, o crescimento econômico é a única prioridade do governo chinês. Então, política, diplomacia, tudo tem que servir como auxílio para facilitar o crescimento econômico da China. Então, o que exatamente é a reforma da abertura? A reforma diz respeito às reformas de economia de acordo com os princípios de livre mercado. Então, segundo essas reformas visavam estabelecer uma economia de mercado socialista ou socialismo com características chinesas. A gente vai ver adiante, mais especificamente. E a abertura diz respeito à abertura de comércio, à liberalização comercial e de investimento. Mais especificamente, as reformas dizem as seguintes coisas. Primeiro, a separação governo-empresa. Então, a partir desse momento, o governo deixa de comandar os aspectos microeconômicos do país. Descentralização do policymaking no âmbito econômico. Então, a organização das atividades econômicas passam das mãos das poucas empresas estatais para os governos provinciais e locais que cooperam e competem entre si de acordo com os princípios de livre mercado. A eliminação do controle dos preços pelo Estado, coexistência das propriedades públicas com as privadas. Então, foi liberada a propriedade privada e, nessa época, muitas pessoas foram incentivadas a iniciar seus próprios negócios. Sistema de produção contratual de responsabilidade familiar. Isso foi um passo crucial na reforma agrária do país. Porque a partir de 1982, os agricultores passam a poder contratar um pedaço de terra, pagando uma taxa para o governo, onde ele pode cultivar e obter toda a sua safra, ainda vender o excedente nos mercados livres. Então, isso proporcionou um grande salto na produtividade agrícola do país e distribuição diferenciada. E a abertura, mais especificamente, em 1980 foram abertas 4 zonas econômicas especiais. Em 1984, abriram mais 14 cidades portuárias. Vamos aqui, tem uma aqui, ó. Podemos ver que quase todas as grandes cidades no
litoral da China foram abertas nos anos 80. Voltar? Certo. Então, nessas cidades foram aplicadas políticas fiscais e tributárias preferenciais com a finalidade de atrair o investimento direto estrangeiro e estimular as exportações. Então, é a partir dessa época que muitas multinacionais vieram a se instalar a sua fábrica na China e a partir desse momento a China passa a ser uma grande exportadora de manufaturas, principalmente. E liberalização comercial, a China passa a importar bens de capital e produtos com alto teor tecnológico para inspirar o desenvolvimento industrial e passam a exportar manufaturas. Aqui nesse gráfico podemos ver muito bem, esse gráfico, eu adoro analisar esses gráficos porque refletem muito bem a trajetória da economia. Então podemos ver que em 1985 o PIB chinês atingiu um pico, mas a base já foi lançada antes, porque em 1980 a China foi membro do FMI e Banco Mundial. E em 1982 foi aplicada a reforma agrária de produção contratual. Então a China começou a crescer rapidamente, mas chegou em 1989, houve uma queda brusca. Isso porque aconteceu o protesto na Praça de Tiananmen, em 4 de junho de 1989. Esse episódio merece uma pesquisa com mais detalhe. Então, foi uma agitação estudantil, como o governo definiu, cuja principal reivindicação foi a democratização imediata do país. E os estudantes recorreram a formas extremas de protestar, por exemplo, greves de fome. Então, isso foi entendido pelo governo chinês como uma tentativa ilegal com apoio externo de derrubar o governo constitucional. Porque acredito que os estudantes também receberam apoio de países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Então, o próprio Deng Xiaoping mandou exércitos para expulsar a praça e houve confrontos armados. Mas, ao meu ver, eu acho que não é porque o governo comunista é repressivo, é resistente às reformas, mas para as autoridades é importante que esse processo de reforma e abertura se caminhem dentro do próprio efetivo do Partido Comunista. Então, para que seja um processo gradativo, não forçado. Então, mas enfim, o episódio, as mídias internacionais, especificamente as americanas, divulgaram fotos de cenas de sangue pelo mundo, o que gerou um grande condeno em relação ao direito humano da China e colocou a expectativa dos investidores internacionais em grande dúvida. Por isso, esse corte. Mas nesse momento-chave, em 1992, o próprio Deng Xiaoping fez a sua grande viagem ao sul, onde ele, durante a qual ele proferiu vários discursos de cunho literalista na Cidade Abertas para reafirmar a determinação do governo chinês de dar continuação e aprofundamento às reformas e abertura da China, o que conseguiu recuperar a confiança dos investidores internacionais. Então, a economia retoma o ritmo acelerado de crescimento. Em 1997, outro momento crucial. Nesse ano, a China retomou a soberania sobre Hong Kong. Isso foi um passo crucial na evolução da economia, porque Hong Kong é, até hoje, o maior centro financeiro e bancário da Ásia e o maior porto livre. Mas nesse mesmo ano, desencadeou a crise asiática. Então, todas as economias emergentes asiáticas desvalorizaram suas moedas.
A China poderia muito bem ter feito isso também, mas a China escolheu manter a sua moeda firmemente atrelada ao dólar, o que serviu como um fator estabilizador da região. Inclusive, em 1998, quando a moeda de Hong Kong sofreu ataque, o governo central injetou um grande volume de capital para evitar a quebra do dólar de Hong Kong. Então, baseado nessas medidas, a China conseguiu conter os impactos da crise e ainda conseguiu segurar a taxa de crescimento a uma taxa razoavelmente alta, próxima a 8%. Em 2001, o outro momento chave, após longos anos de negociação, a China foi membro da OMC, o que estimulou de forma substancial os comércios exteriores do país. Então, desde então, a economia chinesa entrou na faixa rápida de crescimento a uma taxa próxima a 10% até em 2008. Apesar de todas as economias do mundo terem sido atropeladas gravemente pela crise, a China conseguiu segurar o crescimento a uma taxa muito alta de 9,6%, isso em grande parte deve ao lançamento de um pacote de estímulo no valor de quase 10 trilhões de RMB e uma política monetária expansiva. Porém, podemos ver que a partir da nova década, a partir de 2010, a economia chinesa continua crescendo, só que numa taxa evidentemente inferior que a gente vai tratar mais adiante. Então, os economistas, em geral, atribuem as causas do milagre a dois fatores. O primeiro fator é o investimento de capital em larga escala, financiado pela grande poupança interna e pelos investimentos estrangeiros. E o segundo fator é o rápido crescimento da produtividade. Então, a participação da poupança interna da China do produto no PIB chinês é uma das mais altas do mundo. Isso é uma grande vantagem para a economia chinesa porque garante o alto nível de investimento. Há várias explicações, mas aqui eu vou falar de 4 fatores estruturais. Primeiro é porque o sistema previdenciário da China é incompleto, ou seja, não há redes completas de proteção social que geram pensões, seguro-desemprego, cuidados de saúde grátis. Então, as famílias se sentem obrigadas a guardar boa parte do dinheiro deles nos bancos em uso de emergência. O segundo fator é o superaquecimento do setor imobiliário. Então, o preço das casas nas grandes cidades na China chegou a um nível absurdo. Ou seja, até as famílias com uma renda razoavelmente alta têm que ficar guardando um bom tempo de dinheiro para, enfim, poder comprar uma casa. E, além disso, a propriedade imobiliária na China não é permanente. Ou seja, as casas têm validades, geralmente de 70 anos. Então, isso significa que quem já comprou casa tem que continuar guardando dinheiro para revalidar a casa quando for preciso. E também, além disso, as casas estão demais caras, mas as pessoas continuam comprando. Por quê? De um lado, as pessoas ricas que têm dinheiro compram casa agora como uma forma de investimento. Ou seja, há bolhas especulativas no setor imobiliário. E de outro lado, a demanda do mercado por casas é relativamente rígida. Isso é um fator cultural, porque os jovens na China hoje, se quiserem casar, eles precisam primeiro ter uma casa, como exigem as famílias. Então, por exemplo, meu namorado, que é brasileiro, infelizmente, se ele quiser casar comigo, ele vai ter que comprar uma casa na China.
E o terceiro fator é segundo o modelo de setor duplo de Lewis, quando o salário médio de um país excede o produto marginal do trabalho no setor de subsistência, a taxa de poupança tende a cair. Isso é o caso da China. E o último fator é o rápido processo de envelhecimento, que também contribui para a alta taxa de poupança. Mas, na minha visão, eu acredito que também há fatores culturais, como eu referi primeiro. Pode botar para o... Isso. Podemos ver que os países de influência confucionista, como a China, o Japão, a Coreia e Singapura, evidentemente têm uma taxa de poupança superior. Então, eu acredito que isso tem a ver com a tradição confucionista de auto-restringimento e precaução em relação ao futuro e tudo mais. Então, eu acho que seria um tema muito interessante de estudar. O outro motor do crescimento econômico chinês é o investimento direto estrangeiro. Então, podemos ver nesse gráfico que os fluxos de investimento direto estrangeiro vêm conhecendo um crescimento substancial e contínuo a partir de 1992, quando começou as reformas de economia de mercado. E aqui eu trouxe os maiores países receptores de investimento direto estrangeiro: os Estados Unidos em primeiro lugar, em segundo lugar China e o Brasil está em sétimo lugar. Aqui as principais origens de investimento direto estrangeiro. Podemos ver Hong Kong, a importância de Hong Kong. Hong Kong é responsável por 66, 2/3 dos investimentos estrangeiros na China. Então, o investimento direto estrangeiro na China estimulou o crescimento econômico na medida que ele fomenta a produção e o valor adicional industrial, aumenta a exportação e, como uma fonte de divisas, gera empregos qualificados, promove a transferência tecnológica, que será um fator de crescimento de produtividade, eleva a competitividade das empresas nacionais e, apesar de alguns efeitos de externalidade, no sentido que ele cria um ambiente propício à concorrência, à inovação e melhor desempenho das empresas nacionais. Aqui podemos ver que a participação das empresas com investimento estrangeiro no produto industrial total vem crescendo a partir dos anos 90, chegou ao seu pico em 2003, mas a partir de 2004 ele tende a cair. Então, apesar da entrada dos recursos, a China também passou a ser mais eficiente no uso desses recursos, uma vez que percebeu um aumento contínuo de produtividade nesse gráfico. Os ganhos de produtividade, em geral, se devem a dois fatores. Então, qualitativamente, houve melhoria de produtividade por causa da realocação dos recursos a setores mais produtivos. Por exemplo, os recursos humanos, os camponeses que moravam nos campos com baixa produtividade, imigraram para as cidades em busca de maiores salários, principalmente nas fábricas de manufatura, o que proporcionou o aumento da produtividade. E, quantitativamente, se deve aos efeitos colaterais do investimento direto estrangeiro. Então, havia mais avanço tecnológico, mais conhecimento e melhor gerenciamento empresarial devido à presença das empresas com investimentos estrangeiros. Mas o processo de realocação de recursos já parece estar na sua fase avançada e o investimento estrangeiro direto também parece já ter atingido seu pico, como já analisamos. Então, segundo o FMI,
o crescimento da produtividade de fator total na China tende a cair a partir de 2010. Aqui podemos ver muito bem que a partir de 2010 o ganho de produtividade tende a cair. Então resta o governo chinês pensar o que fazer para sustentar os ganhos de produtividade nos próximos anos. E a resposta dada pelo governo chinês, então, é estímulo às inovações. Aqui podemos ver muito bem o esforço do governo chinês de aumentar o nível de pesquisa e desenvolvimento do país. Mas, em relação ao nível mundial, da China ainda é evidentemente baixo. Então, mais um dragão feioso. Mas então, após tantos anos de reforma, abertura e tantos anos de crescimento acelerado, onde está a economia chinesa? Qual a posição da economia chinesa no mundo? Nessa imagem podemos ver um lutador de sumô japonês caído no chão, porque o PIB chinês passou o PIB japonês em 2010. Vai passar dos Estados Unidos? O FMI diz que sim. Aqui, segundo o Economic Outlook Report, em 2014, a China iria ultrapassar os Estados Unidos para se tornar a maior economia do mundo em 2014, e em 2019 sua economia seria 21,3% maior do que a economia dos Estados Unidos. A primeira expectativa não ocorreu de verdade, porque o PIB chinês foi 10 trilhões alguma coisa e dos Estados Unidos 17 trilhões alguma coisa. Mas já é um consenso na academia americana de que a economia chinesa vai se tornar o maior do mundo, e isso é somente uma questão de tempo. Isso, para alguns americanos, seria um fato horroroso, porque eles já são os maiores faz mais que um século. Mas, para pessoas que estudam a história da economia mundial, não há nada de estranhar, porque a China era a maior economia do mundo até as primeiras décadas do século XIX. Por exemplo, segundo uma pesquisa de um economista inglês, o nome dele é Angus Madison, ele descobriu que em 1820 a economia, o PIB chinês era maior do mundo e respondia por 33% do total do mundo, sendo que o PIB americano de hoje responde apenas por 22% do PIB mundial. Então, o que vemos hoje, na verdade, é a recuperação de uma antiga grande economia e não a ascensão de uma nova potência. Aqui podemos fazer uma comparação entre as duas economias, em termos nominais e em termos reais. Então, utilizando os dados de 2013, o PIB chinês, em termo nominal, era equivalente, era 56,4% do PIB americano, mas se o cálculo for baseado na paridade de poder de compra, o PIB chinês em 2013 já era equivalente ao PIB americano. Mas, se a gente for olhar para os dados per capita, podemos ver que a China ainda está longe de ultrapassar os Estados Unidos, porque os dados per capita que refletem muito melhor a complexidade da economia. Então, o governo chinês terá um longo caminho a percorrer ainda para elevar o nível de padrão da vida do povo chinês a um nível comparável àquele dos Estados Unidos. Aqui podemos ver melhor que, apesar da China ter conseguido diminuir esse hiato com os países desenvolvidos, a China continua sendo definitivamente um país em desenvolvimento. Então, sabemos que a China já tem crescido a uma taxa próxima a 10% por 36 anos, e a China tem conseguido dobrar o tamanho da economia a
cada 8 anos, em termos reais. E isso foi um sucesso inédito, mas isso também foi muito problemático. Então, nessa parte, vou trazer alguns fatos preocupantes da economia chinesa. Então, esses fatos preocupantes são, primeiro, o abrandamento estrutural do ritmo de crescimento, encarecimento da mão de obra, dependência excessiva do investimento fixo e exportação e falta de consumo, excesso de capacidade nos setores industriais controlados pelas empresas estatais e falta de desenvolvimento nos setores privados e de serviço. Sistema bancário restrito e propenso a risco, problemas ambientais, corrupção e falta do Estado de Direito. Agora vamos analisar um a um esses fatos. Isso. Então, como eu já tinha comentado antes, entrando na nova década, a economia chinesa tende a crescer menos rápido. Isso é chamada a nova normalidade pelo governo chinês, que o governo chinês usa para descrever o critério segundo o qual o governo objetiva o andamento da economia chinesa nos próximos anos. Então, a economia chinesa tende a crescer menos rápido. Aqui, segundo a projeção do Banco Mundial, aqui a projeção do Banco Mundial sobre o futuro andamento da economia chinesa sob 2 cenários. O cenário baixo leva em consideração todos os fatores negativos. Então, isso seria o pior que possa acontecer. E o cenário high seria a melhor possibilidade. Então, segundo essa projeção, a economia chinesa vai caminhar entre as duas linhas. O segundo fato preocupante é que a China está perdendo sua vontade de mão de obra. Então, nesse gráfico podemos ver muito bem que a partir de 2008, 2009, a mão de obra na China já era mais cara do que a mexicana e é muito mais cara do que as economias, outras economias asiáticas como Tailândia e Vietnã. Então, agora é urgente que as empresas chinesas e as empresas com investimento estrangeiro remodela seu modelo, a sua forma de crescimento econômico de forma a buscar maior competitividade autêntica para evitar a vazão das multinacionais em direção a países mais baratos. Além disso, os comércios exteriores da China também tendem a cair. De 2012 até 2014, tanto as exportações quanto as importações da China tendem a cair. Isso se deve também ao cenário internacional não tão favorável. E o problema talvez seja mais grave no que diz respeito ao desequilíbrio estrutural da economia chinesa. Então, nesse gráfico, vemos muito bem a coluna azul, que representa o investimento fixo bruto, tem sido sempre o fator mais importante no crescimento econômico chinês, enquanto o consumo privado tem sido limitado. Inclusive, em 2009, houve um desequilíbrio grave por causa do pacote de estímulo, e o consumo privado quase atingiu o mesmo nível que o investimento fixo bruto em 2011, mas ele veio a cair nos seguintes anos. Isso partemente deve ao sistema bancário da China, porque as famílias chinesas não podem investir em bancos estrangeiros, porque o mercado de capital da China ainda é fechado. Mas os bancos chineses geralmente têm uma taxa de juros inferior à taxa de inflação. Então, isso acaba minguando a renda real das famílias e também exercendo um efeito negativo ao consumo.
Então, podemos ver aqui também, a partir de 1990, a participação da poupança e do investimento fixo no PIB tende a cair, tende a subir e o consumo cai cada vez mais. Então, se a China visar um crescimento sustentável, isso vai ter que mudar. A China vai ter que depender cada vez mais do consumo privado. Como é que a China vai conseguir reequilibrar a sua economia? Então, de acordo com o Banco Mundial, a China vai ter, o consumo privado vai ter que crescer quase 100%. E o investimento vai ter que cair para equilibrar, para que a economia seja mais equilibrada e mais sustentável. E se a China quiser manter uma taxa de crescimento razoavelmente alta, os comércios ainda têm que crescer levemente, o que depende também dos fatores externos. Então, a chave para remodelar a economia chinesa está no setor de serviços. Os serviços têm que crescer de forma substancial para recompensar a perda de manufatura. A outra questão diz respeito às reformas das empresas estatais. Então, as empresas estatais, até hoje, representam até 50% do PIB não agrícola. Elas dominam os setores estratégicos, como o de petróleo, de mineração, telecomunicações, serviços públicos, transporte e diversos setores industriais. Então, elas são protegidas da concorrência, são as mais incentivadas a investir no exterior, são as que dominam os anúncios sobre os índices de ações da China. Mas qual o problema das empresas estatais? Então, aqui podemos ver as maiores empresas públicas do mundo, as 10 maiores. JP Morgan Chase está no sexto lugar. Olha, a primeira maior empresa pública do mundo, Banco Industrial e Comercial da China. Segunda, Banco de Construção da China. Terceira, Banco de Agricultura da China. E quarto, Banco da China. E mais uma, o PetroChina. Então, das 10 maiores, 5 são chinesas. Então, aqui, segundo o Banco Mundial, em relação às empresas não estatais, as empresas estatais consomem maior proporção de capital, matérias-primas, insumos, intermediários, a um custo menor, para produzir menor fatia do produto bruto e de valor agregado. A baixa lucratividade das empresas estatais é parcialmente devida ao fato de que elas são responsáveis pela prestação de serviços públicos e, portanto, o seu desempenho financeiro tem sido gravemente restringido pelo regulamento de preços. Então, de acordo com a estimativa do Banco Mundial, mais que 1/4 das empresas estatais chinesas tão grandes perdem dinheiro. Então, conforme as sugestões do FMI e do Banco Mundial e dos Estados Unidos, as possíveis reformas seriam a introdução de propriedade mista, ou seja, a privatização parcial, maior acesso de outras empresas não estatais para quebrar os monopólios, etc. Mas, ao meu ver, essas medidas são muito questionáveis, porque é muito questionável se essas formas como a privatização vai estimular a eficiência econômica de forma a servir melhor para o desenvolvimento do país. Ou seja, eu não sei se essas reformas vão promover o bem-estar do povo chinês, porque eu vejo essa questão muito na perspectiva das experiências do Brasil e alguns países da América Latina nos anos 90. Então, todas as empresas estatais foram privatizadas, mas o desempenho das empresas e o desempenho deles para servir de estímulo à economia em geral e aumento do bem-estar do povo
não têm sido muito satisfatórios. E a próxima questão é reformar o sistema bancário da China. Então, atualmente, o sistema bancário da China é em grande parte controlado pelo governo central, que tenta direcionar o fluxo do capital para indústrias consideradas estratégicas. Enquanto empresas estatais recebem créditos abundantes e baratos, as empresas privadas têm dificuldade de acesso ao financiamento e muitas vezes são obrigadas a tomar empréstimos com juros mais altos. O não reembolsamento dos empréstimos é comum entre empresas estatais, o que pode ter selado uma grande quantidade de empréstimos inadimplentes. E as dívidas locais constituem um grande risco para os bancos, porque eu acredito que os governos locais têm tomado grande volume de empréstimos após a finalização da crise em 2008, porque os políticos locais tomam uns empréstimos baratos para investir nos setores de infraestrutura, construir pontes, ruas e tal, para forçar um bom desempenho da economia do governo local, para eles poderem subir profissionalmente. Mas o investimento muitas vezes não é rentável. Inclusive, na China agora já tem cidades mortas, com infraestrutura maravilhosa, mas sem ninguém trabalhando ou morando lá. Então, a questão é a seguinte: quem saberia alocar melhor os créditos? O Estado ou os bancários? Então, essa pergunta certamente não cabe a mim responder. A outra questão seria o problema de poluição. Aqui eu trouxe as fotos. Aqui é a cidade proibida, em Pequim. Num dia poluído se torna uma cidade invisível. E aqui a situação mais gritante, porque aqui a foto foi tirada numa cidade com indústria pesada. Então, não daria para dizer que é o mesmo lugar se não fosse a telona da televisão. Mas num dia poluído chega assim. Mas, enfim. O que exatamente é essa fumaça? É uma coisa misteriosa. A gente chama essa fumaça de PM2.5, que seria partículas analáveis. Inclusive, na China, a gente tem um aplicativo no celular que mostra todos os dias o índice do PM2.5, que a gente vê os números para decidir se a gente sai com aquelas máscaras. Então, para vocês terem uma ideia, o nível mundial, o nível médio em países desenvolvidos, o índice do PM2.5 seria 50. Aqui em Porto Alegre deve ser 70, ao máximo 100, o que já causaria problemas ao sistema respiratório. E a média em Pequim é 200, e tem dias que até chega a mais que 500. E nessas cidades com pesada indústria chega até 800. Então isso coloca a saúde da população em grandes riscos. Isso vai ter que mudar. A corrupção. Então, a corrupção poderia estar arrastando a economia chinesa, e a corrupção, especialmente a corrupção nos governos locais, porque isso mingua a competitividade do país em geral. Então, a corrupção é devida à falta de um sistema judiciário independente. A corrupção exerce um efeito negativo à economia do país, porque ela leva à especulação financeira e má alocação de recursos de investimento. E muitas vezes o relacionamento com o governo, ou seja, costas quentes, e não os desempenhos no mercado, constituem o maior determinante para o sucesso de uma empresa instalada na China. Então, segundo a The Global Competitiveness Report, a corrupção
já é o segundo maior fator problemático em fazer negócios da China. Mas a boa notícia é que o governo chinês, sob o presidente atual, Xi Jinping, parece resoluto em combater contra a corrupção. Inclusive, desde a tomada de posse de Xi, foram derrubados mais de 631 políticos corruptos, inclusive o ex-membro do Comitê Central do Partido Comunista da China, ou seja, uma das 9 pessoas mais poderosas do país. E também o ex-vice-presidente da Comissão Militar Central e 2 ex-vice-presidentes do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. E mais de 72 funcionários de alto escalão. Então, ele foi um presidente chinês que mais empreendeu e que mais teve resultados concretos de combater a corrupção. E, além disso, desenvolveu-se uma outra forma de combate à corrupção através das redes sociais. Microblog é a maior rede social da China, o Facebook. E nessa rede social, as pessoas podem tirar provas, tirar fotos de corruptos usando um relógio luxuoso numa reunião, entrando num carro luxuoso, e publicar essas fotos nas páginas oficiais da polícia do governo ou outros órgãos de fiscalização para pressionar a prisão dos corruptos. Então, a economia chinesa vai continuar crescendo a velocidade de luz? Provavelmente não. Mas ela terá um futuro promissor? Depende da capacidade do governo de transitar gradativamente a economia para uma economia de mercado completa, de dar maior liberdade e transparência política e de implementar de forma eficiente as reformas que foi referidas antes para lidar com os possíveis choques externos, tanto externo como interno. Então, uma palavra em chinês para melhor simbolizar o futuro da China. Quem quer aprender chinês, presta atenção. Wei Ji significa crise em chinês, mas Wei é perigo e Ji é oportunidade. Então, para os chineses, qualquer crise implica um certo perigo, mas ao mesmo tempo também sinaliza uma certa possibilidade. Oportunidade. Então, como uma chinesa, eu vejo os problemas da economia e do meu país, mas eu acredito no futuro do meu país e que, por último, como uma intercambista internacional, eu gostaria de fazer um apelo a todos os presentes aqui. Estudem e entendam a China como ela é e não como ela está sendo interpretada. E, se for possível, por favor, venham visitar a China, porque o que um país tem de essência só se pode ver com os próprios olhos. Obrigada. Bom, pessoal, obrigada, Mara. Eu falei para vocês que ela falava perfeitamente português, né? Bom, pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação que gostaria de manifestar, algum comentário. Os professores presentes, aqui eu gostaria de agradecer o pessoal da administração, muito obrigada pela presença, professor André Reis, os alunos da pós-graduação e da graduação, bolsistas, né, iniciação científica, e os alunos do doutorado, que são excelentes colegas, companheiros, né, toda hora. E
organizaram de uma forma muito eficiente esse evento. Bom, dito isso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Primeiro, parabéns pela clareza da apresentação. Parabéns pelo português. Está bem melhor que muitos. A questão da China hoje, que se fala, é a questão da composição da PIB, né? A questão do investimento, a questão do consumo. Geralmente, quando você melhora as condições de inteligência social, também melhora as condições de consumo. Ou seja, as pessoas poupam mais pela incerteza do futuro. E aí, então, a questão é como é que está avançando na China realmente ter a condição de ter um sistema de previdência social? Como está avançando na China de ter um sistema de previdência social que permita às pessoas não se preocupar tanto com hoje, não se preocupar tanto com o futuro e um pouco mais com o hoje, que certamente vai contribuir para o crescimento da parte do consumo no componente do PIB. A outra questão junta é a questão do Foucault. Foucault, que é a questão da procedência da pessoa. Você nasce numa província, todas as questões sociais estão ligadas a isso. Existe algum movimento também de dar um pouco mais de flexibilidade ou de relaxar essas restrições? Muito obrigada pela questão, por bem específica. Eu não sou especialista nessa área, mas, ao meu ver, eu concordo plenamente com o professor que a construção de uma rede completa de proteção social seria crucial para aumentar o consumo privado do continente. A questão é o seguinte: agora as redes de proteção social não estão sendo organizadas no âmbito nacional. Ou seja, por exemplo, os funcionários das grandes empresas estatais, eles têm o seu próprio sistema de proteção social. Eles podem receber tratamento, eles podem receber cuidados de saúde grátis nos hospitais que a empresa estabeleceu parceria. Enquanto que o povo na zona rural não tem tanta condição, não tem tanto acesso aos cuidados de saúde. Eu acho que a direção que vai caminhar nas reformas é de ampliar esses sistemas parciais de proteção social a um âmbito nacional. Mas isso também não se realiza num dia. O governo está fazendo esse seu esforço, mas está cada vez melhor, mais e mais pessoas conseguem ter um seguro cada vez maior, mas eu acredito que o governo ainda tem um grande caminho a percorrer, porque a China é um país extremamente populoso, então é muito difícil incluir todo mundo num sistema de saúde competente. E isso também tem a ver diretamente com a outra questão que o professor levantou, que é o regime de cidadania na China, na verdade. Então, agora ainda é vigente esse sistema. Quer dizer, as pessoas que nascem em grandes cidades, na verdade isso não tem a ver com a naturalidade, tem mais a ver com a cidadania dos pais. Então, se meus pais têm cidadania de tal cidade, o filho nasce, mesmo que o filho nasce em outra cidade, ele vai ter que voltar para a cidade original para obter a cidadania dele. Isso causa grandes problemas, porque nas cidades como em Pequim, sabe que a cidade de Pequim agora é uma das cidades mais cheias do mundo, eu acho. Porque muitas pessoas vão lá em busca de salários maiores, inclusive eu não tenho. Agora eu tenho cidadania de Pequim, mas por conta da minha universidade, mas muitas pessoas trabalham lá e não têm cidadania de Pequim. Como eles não têm cidadania de Pequim, eles não podem comprar casas em Pequim. Não podem comprar carros em Pequim. Então o governo usa isso como uma forma para desincentivar
que mais pessoas entrassem na cidade de Pequim por causa de alguns problemas de trânsito, de poluição e tudo mais, na favela, na comunicação e tudo mais. Mas eu acredito que isso vai mudar nos próximos futuros, porque o governo também está colocando esforços para desenvolver as áreas periféricas da China. Então, o que acontece é que a partir do ano 2010, eu acredito, muitos camponeses que foram trabalhar em Pequim estão voltando para a terra deles, porque o governo começou algumas políticas que, por exemplo, eles podem contratar um pedaço de terra com menor preço, se eles têm cidadania rural, ou eles podem construir a sua própria casa na zona rural. Então, as pessoas começam primeiro a ganhar um pouquinho de dinheiro na cidade, depois voltar para a zona rural. Então, ao longo desse processo, eu acredito que vai chegar um dia que o governo não precisa mais impor essa barreira, porque as pessoas não têm mais incentivo de ficar todo mundo na cidade. Não sei se eu respondi essa pergunta. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de se manifestar? Sim, Bruno. Boa tarde, Zão. A gente queria, na BRICS, Mara, agradecer a tua intervenção. Ela foi bastante importante, sobretudo por escutar de uma chinesa sobre a China. Só 3 perguntas, colocações. A primeira, como tu enxerga o BRICS hoje, atualmente? Há uma crítica bem grande feita aos BRICS, que colocam os BRICS como um projeto mais da China do que de outros países, que colocam os outros países a reboque de algo que é um projeto chinês e não um projeto de cada nação. Outro ponto, eu gostaria que tu comentasse, tu colocou o período anterior aos anos 70 como um período mais duro da história da China, com grandes problemas. Eu queria que tu avaliasse a Revolução Comunista, a decisão pelo comunismo em 49, com os resultados do crescimento da China. Existe uma relação, eu posso estabelecer uma relação entre o estabelecimento de um projeto de nação comunista com o grande crescimento que a China, ou refazendo a questão, para deixar mais fácil, se a China tivesse optado por uma saída via aliança ocidental, tu acredita que haveria o mesmo crescimento, as mesmas potencialidades de hoje? E uma última questão, alguns autores, quando analisam a economia política chinesa, por exemplo, o célebre Giovanni Henrique, no seu livro Adam Smith em Pequim, ele fica meio em dúvida, que ele diz que o capitalismo ele se caracteriza pelo casamento entre o Estado e o mercado. Não existe como falar em capitalismo sem esse casamento. E ele fica em dúvida se na China existe uma elite capitalista que vai assumir o Estado. Ele não sabe ainda se o Estado é um Estado burocrático, por essa elite que pensa na nação, ou é um Estado capitalista. Como você enxerga isso? Se puder comentar. Obrigado. Eu tinha medo de surgir perguntas assim. São perguntas muito grandes, muito complicadas. Eu teria que abrir outro seminário para falar sobre isso. Mas, enfim. Pode fazer a primeira pergunta que eu já esqueci. Os BRICS. Bom, eu acho que eu vejo mais essa questão na projeção geopolítica da China. Então, a China, desde a antiguidade, foi um país que sempre tem prestado mais atenção aos países vizinhos. Então, é porque a China viveu longos anos, desde as primeiras dinastias até a última dinastia, no mundo sinocêntrico, que os chineses achavam que só existia um país no mundo, que seria a China, e as relações exteriores que a China desenvolveu seriam as relações com os países asiáticos, seus vizinhos, como o Japão, Coreia e tal. Então, o BRICS, para mim, foi uma iniciativa muito importante e muito ousada do governo chinês, que significa que o governo começou a enxergar mais no nível global a importância dos países, que ela começa a tentar
estabelecer uma rede de parcerias, não somente com os países vizinhos, mas com países do outro lado do mundo, como o Brasil, como a África do Sul. Então, eu acho que agora é natural que haja comentários dizendo que a China está usando o BRICS como uma forma de imposição de suas próprias perspectivas. Mas, enfim, eu acho que isso é natural, porque, querendo ou não, a China é o país com uma economia mais dinâmica atualmente, e ela tem mais condições a algumas iniciativas concretas que o BRICS queria se avançar. Por exemplo, o Banco dos BRICS. A China investiu a China é responsável por mais de 60% do investimento inicial dos bancos. Então, acho que é um dilema se tu dizer que a China está impondo a sua regra ou a China está sendo responsável. Não sei se tu responde a pergunta. Então, a segunda e a terceira pergunta se referem ao regime político da China. Então, eu também ando me perguntando se o regime político da China, de uma forma autárquica, tem a ver com o crescimento acelerado do país. Então, primeiro, eu quero esclarecer uma coisa. Que eu sei que muitas pessoas pensam que o sistema político da China como posso dizer, é um regime autárquico, sem qualquer tipo de liberalização de canais que ligam o governo com o povo, mas a verdade não é assim. O sistema de promoção dos políticos na China é rigorosamente hierárquico. Ou seja, para tu se tornar um bom prefeito, tu precisa primeiro ser o melhor dos chefes de um pequeno departamento de uma tal pequena cidade. Para tu se tornar o governador, tu precisa primeiro ser o melhor dos prefeitos. Então, é um sistema vigorosamente hierárquico. Inclusive, o atual presidente chinês, Xi Jinping, ele é filho de um ex-líder político chinês, mas isso é o primeiro e o único caso da China. E mesmo assim, mesmo ele sendo filho de um cara grande, ele teve que começar de um pequeno vilarejo. Ele foi o chefe de um pequeno departamento desse vilarejo primeiro, e depois ele foi subindo, e ele levou 30 anos para chegar aonde ele está. E antes dele se tornar presidente da China, ele já teve experiência de governar uma cidade com uma população assim muito grande, com um PIB muito grande. Então, comparável com, olha, perdoa eu digo isso, mas olha para os Estados Unidos. Temos o Bush pai, temos o Bush filho, e agora temos o Bush irmão. Então, eu não sei. Então, eu acho que o sistema político da China não é ele segue a regra de competência. Que é competente sobe. Mas é importante que todo mundo tenha esse canal de subir politicamente. Então, a gente não tem direito ao voto, mas todo mundo tem a possibilidade de subir. Eu acho que isso é muito importante, de diferenciar o regime político da China de hoje com os outros regimes ditadura, por exemplo. E uma outra questão se relaciona à relação entre democracia e crescimento econômico. Então, ao meu ver, é importante entender que a China nunca foi um país democrático. A China, como um país organizado, nasceu em conflitos feudais e étnicos. Então, a China sempre existia um governo centralista, forte, com grande papel no desempenho da economia. Porque se não tivesse esse governo, a China não teria como garantido a unidade do país. Então, para os ocidentais, o comunismo é uma utopia, mas para os chineses, a democracia é uma utopia, porque o país nunca viveu. Mas eu concordo que não dá para dizer que tem uma relação, porque não há prova de que há uma relação direta entre o regime político da China centralista com o desempenho
econômico, mas, ao meu ver, essas políticas que eu tinha comentado eram políticas com uma percepção do Estado sobre o que é mais estratégico para a coletividade do povo chinês. Então, eu acho que isso foi importante nos anos iniciais, quando o país era acabado, a economia era quase nada. Então, eu acho que essas políticas só seriam possíveis de serem carregadas se tem um governo forte, centralista, que enxerga as questões num nível macroeconômico. Mas, chegando agora, que a economia chinesa já conseguiu a recuperação, o povo já vem tendo uma renda cada vez mais alta, eu acho que o governo vai ter que dar mais liberdade, tem que dar maior transparência às questões políticas, para que não aconteçam choques internos da China. Eu acredito que isso seja a direção, mas eu não faço ideia de quais serão as políticas concretas que o governo vai alcançar isso, mas com certeza a China nunca vai ser um país tão democrático como os países como os Estados Unidos. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Sim? Tem que ser no microfone, por favor, porque a gente está transmitindo. Eu queria perguntar das disputas territoriais dos países vizinhos. Se aproxima mais um pouco, que o fio está esticado. Nas disputas territoriais com os países vizinhos, ali, como isso afeta a economia da China? Tu falou que a China é muito sinocêntrica, muito ligada à economia dos países vizinhos, Japão, os países da ASEAN, e como a população interna vê isso, assim, essas disputas, além da posição oficial do governo, como a população enxerga isso, se eles veem uma questão mais de diálogo, discussão com os países, se eles veem uma questão mais de integridade territorial. Te agradecer pela excelente palestra, o Rodrigues pela organização. No programa a gente fica muito satisfeito com essas atividades. Mas uma pergunta que a tua pesquisa aqui com a gente, que é de mestrado também, é sobre a relação comercial Brasil-China, que gera tanta controvérsia, polêmica, um grande debate, inclusive no Brasil. Queria ver como é que estão as suas conclusões, enfim, que deve estar a pesquisa sobre Brasil-China, para chegar a alguma conclusão, enfim, que deve estar. Então, responder a primeira pergunta, então, as disputas territoriais. Você falou uma coisa que qual é a visão do governo de enxergar essas questões e qual a visão da população chinesa. Então, ao meu ver, tem uma grande diferença entre as duas visões. Porque a visão do governo, como eu já tinha comentado, desde o início da reforma de abertura, a única prioridade das políticas tem sido o crescimento econômico. Então, como o próprio Deng Xiaoping afirmou, nunca reivindica a liderança, aproveitar a paz regional para desenvolver. Então, a lógica da China, do governo chinês, é: vocês me deixam em paz, que eu vou deixar vocês em paz. Que vocês desenvolvem e a gente desenvolve. E aí o nosso povo vai ser feliz. Essa é a lógica do governo chinês. Mas eu acho que falta uma atitude mais positiva, porque dada a globalização, dada a crescente interdependência entre as economias, vai ser difícil que a China se mantenha numa diplomacia de caráter isolacionista. E grande parte das disputas territoriais que a China está passando, na verdade, são disputas marítimas, que as ilhas do Mar do Sul da China. Isso também se deve vou ter que contar uma parte da história da China. Então, a China tem sempre
destacado o poder terrestre na defesa nacional. Então, até a Guerra do Ópio, no século XVIII, a China não tinha nenhum comando geral de marinha. A China combateu com as frotas mais desenvolvidas da Inglaterra com navios reformados, reformados de antigos navios comerciais. Então, a China não tem sido capaz, tanto militarmente como na opinião pública mundial, de reivindicar seus direitos aos territórios que desde a antiguidade, que desde sempre pertenciam ao território chinês. E agora, quando a China se esforça para fortificar seu poder marítimo, ela sofre ataques da opinião pública do mundo, que a China é uma potência hegemônica, mas na verdade os territórios sempre pertenciam ao território chinês e que a China perdeu o controle nas épocas quando a China estava fraca, no final do século XVIII, do século XIX, depois. Mas, enfim, a população chinesa, os cidadãos, veem essa questão com mais cunho nacionalista. Essa ilha é nossa, a gente tem que tomar. Mas o governo chinês tem sempre sido muito cauteloso em relação a isso. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores, apesar de afirmar a China tem soberania sobre as ilhas, mas nunca chegaram a tomar atitudes concretas, nunca chegaram a mandar tropas, porque o crescimento econômico continua sendo o principal cunho da projeção estratégica do país. E a segunda questão é o meu projeto. Então, eu sei que a relação comercial sino-brasileira tem sempre sido caracterizada pela assimetria. Ou seja, a China é um grande exportador de produtos com maior valor agregado e com maior teor tecnológico, enquanto que o Brasil era, de certa forma, vista como o fornecedor dos produtos primários da China, e isso gerou uma grande polêmica, especialmente na academia da economia do Brasil, que vários autores argumentam que isso levaria a uma reprimatização regressiva da economia brasileira, que faça com que a economia brasileira volte para aquela economia essencialmente primária que o povo do Brasil lutou tantos anos para evitar através dos projetos industrializantes da CEPAL, por exemplo. Então, eu vejo essa questão também. Primeiro, eu acho que a China não tem destacado, não tem enxergado muito o papel do Brasil como um parceiro estratégico. Enxergam mais como numa visão de complementariedade segundo a economia clássica, segundo a dotação dos recursos e tudo mais. Eu acho que isso vai ter que mudar, porque eu acho que essa complementariedade entre China e Brasil é uma complementariedade estática, fotográfica, porque aconteceu, porque esse relacionamento foi muito fomentado pela importação chinesa por commodities brasileiras, o que esperou um círculo virtuoso, porque o preço está numa fase de alta e tudo mais. Mas isso coincidiu com o período de grande investimento fixo na China. Ou seja, é nesse período que a China investia em capitais volumosos na infraestrutura e tudo mais. E isso que deu origem à demanda chinesa por commodities, por minério de ferro, por exemplo. E agora a economia chinesa vai desbrandando, como já tinha comentado,
E certamente, ao meu ver, essa complementaridade vai chegar a um ponto que a China vai parar de demandar tantos commodities do Brasil, enquanto o Brasil vai continuar comprando os produtos industrializados da China de acordo com eletricidade e renda de demanda. Então, eu acho que isso vai ter que mudar a relação sino-brasileira, baseada na complementaridade, vai ter que transitar para uma parceria além de complementaridade, em que a China procura estabelecer mais parcerias com o Brasil no âmbito de investimento e a China está iniciando um projeto também de uma ferrovia transcontinental. Eu acho que isso foi um passo crucial, assim, de aumentar o cunho de parcerias. E eu acho que a minha sugestão é que, na verdade, a China está importando os seus produtos com pouco valor agregado, particularmente também porque a China não conhece o nível diversificado de desenvolvimento industrial do Brasil. Ou seja, a China não sabe quais produtos com maior valor agregado do Brasil têm competitividade, que podem ser exportados para a China, porque os setores do Brasil, ao meu ver, não contam com apoio do governo. Então, os chineses não sabem quais produtos. Então, eu acho que seria uma sugestão que o Brasil divulga melhor os seus produtos com maior valor agregado, para que a China possa passar a importar para equilibrar essa relação comercial. E eu, pessoalmente, também estou trabalhando com isso para destacar alguns setores com possibilidade de exportação para a China. Mais alguma questão? Aqui, Jaqueline. Nara, aproveitando que tu falaste da China conhecer, né, não conhecer suficientemente o que o Brasil tem de produtos exportados ou com potencialidade de exportar, pegando esse gancho, mas também trabalhar na parte de investimentos. Né? Eu vi pelo teu currículo que tu trabalhasse em algumas negociações de empresas brasileiras, eu acho que tradução, né, Embraer e outras empresas brasileiras se inserindo na China. Se tu podes contar, não sei se isso é privado, mas nesses momentos de tradução, como é que tu viste, como é que tu observaste o comportamento do empresariado brasileiro nas negociações? Eles foram preparados para as negociações, foram proativos nessas negociações, porque tu trabalhaste mais de uma negociação, acredito, também fazendo tradução para o Banco Asiático, se não estou enganado. Tu pode falar um pouco dessa tua experiência? Na verdade, durante as negociações eu estava concentrada no meu trabalho, então não cheguei a prestar atenção, mas o que eu vejo, assim, realmente, para algumas empresas brasileiras é meio difícil, assim, de estar na China e inserir de forma ativa em toda uma cadeia produtiva na China, porque eles não conhecem não conhecem bem a atualidade da sociedade chinesa, a demanda da China, porque a China é um país culturalmente muito diferente, muito distinto do que do Brasil, e na verdade eu acho que o que eu posso comentar não é não é somente no setor de empresário, eu acho que mais no setor de política externa, porque eu tenho contatos com a embaixada brasileira em Pequim, e o que eu vejo é que falta uma estratégia específica para ajudar as empresas brasileiras a inserir de forma eficiente no mercado chinês. Porque eu sei que isso tem a ver com o sistema de promoção dos diplomatas do Brasil, que todos os diplomatas têm que ficar num país há alguns anos, depois vai para outro país, mas isso acaba... Por exemplo, os funcionários da Embaixada do Brasil, nenhum funcionário brasileiro sabe falar chinês. Eles têm que contratar pessoas de fora para fazer tradução, como eu. Então, isso acaba colocando uma séria barreira entre as duas. Porque como
eu disse, o relacionamento conta muito no fechamento dos acordos, então eu acho que é assim, falta uma estratégia específica para a China, porque o que eles fazem com outros países também, mas a China é evidentemente um país muito diferente. Obrigada. Bom, pessoal, em nome do Lebrix, então, do nosso grupo de pesquisa, agradecemos muito a presença de todos aqui, especialmente, né, temos que agradecer a Mara, que gentilmente preparou todas e nos trouxe a experiência dela, que é fundamental. Voltando. Nas minhas aulas de economia, falo muito sobre essa questão cultural, né, que é fundamental hoje em dia, estudar amplamente e ter conhecimento nas negociações internacionais. Eu acho que a Mara colocou isso de uma forma muito clara, né? E com a globalização, isso cada vez mais é uma prática corrente na economia internacional, né? Então, muito obrigada a todos os que colaboraram. O Leandro quer dar um pequeno aviso, né? E da minha parte, estou encerrando essa palestra. Muito obrigada. O número dos BRICS está sendo portas abertas a novos integrantes. Nós fizemos uma ampliação recente, nós começamos com 2 alunos, 3 ou 4 alunos. Aumentamos para 6 alunos agora, que trabalham bastante. E estamos de portas abertas para novas pessoas que querem pesquisar sobre as relações intra-BRICS, as relações de países do BRICS com outros países. Então, se vocês quiserem fazer parte do grupo, vocês também podem fazer pergunta para mim, e a gente avalia. Quem já tem orientador aqui na casa precisa da autorização do seu respectivo orientador. Sinta-se bem-vindo e pode visitar a nossa 18G, para que a gente possa conversar, se vocês estiverem fazer parte do nosso grupo que está começando a caminhar. Tá? É isso. Obrigado. Ah, que cara feio, olha só, cara. Viu, cara? Coisa linda.